O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em live sobre política externa e o agronegócio, explicou a necessidade de desfazer mitos e distorções sobre o agronegócio brasileiro e as relações internacionais. Araújo afirmou que parte da imprensa age como um radialista narrando um jogo imaginário, explicando: é como se fosse um radialista que está torcendo contra o nosso time. Não narra os gols do nosso time, inventa gols para o outro, etc. Assista. Boa noite a todos. Estamos aqui para fazer uma live hoje sobre a diplomacia e o agronegócio, para mostrar como o Itamaraty trabalha na promoção do agronegócio brasileiro e como a nossa política externa reforça a presença do agronegócio no mundo. Estou aqui com o Alexandre Gislene, chefe do departamento do agronegócio do Itamaraty, e com o Luiz Felipe Schmidt, chefe de uma das divisões desse departamento, que é um departamento novo que nós criamos. Eu gostaria de, aqui com os colegas, falar de alguns mitos aí que se difundiram de alguma maneira ao longo do tempo sobre essa relação entre a nossa política externa e o agronegócio, desfazer algumas distorções. Eu, às vezes, tenho a impressão, não apenas em relação a esse tema, acho que já falei disso em alguma ocasião, que nós estamos numa situação onde nós temos um radialista que está narrando um jogo imaginário, um jogo que não está acontecendo, né? Eu acho que, em grande medida, isso é o que acontece com alguns comentaristas aí de imprensa, algumas matérias de imprensa, artigos, né? É como se fosse... Tem gente que não é do tempo de escutar o jogo pelo rádio, né? Mas é isso que está acontecendo em muitos casos, né? Então, sobretudo um radialista que está torcendo contra o nosso time, né? Então, ele não narra os gols do nosso time, inventa gols do outro, né? Inventa os lances, inventa praticamente tudo. Então, eu vou tentar dar aqui um pouco a noção de como está o jogo nessa promoção do agronegócio, especificamente o papel do Itamaraty. Fazendo um pouco aí um balanço de um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio da nossa gestão, onde nós procuramos dar uma prioridade aqui no Itamaraty ao agronegócio que nunca teve, né? O Brasil, um país com o agro que tem, com a força que tem, não tinha no Itamaraty um departamento para a promoção do agronegócio. Era um tema que ficava meio perdido aí em outros departamentos. Nós criamos esse departamento com colegas da maior capacidade aqui para, juntamente, sempre, claro, com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, promover esse setor ao redor do mundo. Bem, o primeiro mito é esse de que o Itamaraty não está presente nessa dimensão do agronegócio. Está extremamente presente o tempo todo, claro, de novo em cooperação sempre com o MAPA. Nós temos contato permanente com o setor privado, produtivo do agronegócio, com dezenas de entidades, todo o tempo recebendo aqui, conversando, depois os colegas vão falar um pouco sobre isso, né? Só para dar um exemplo, há mais ou menos 2 semanas eu tive uma videoconferência com a ABEC, a Associação dos Exportadores de Carne. Hoje eu tive um almoço com o presidente da Única, que representa o setor sucroalcooleiro. Estamos em permanente diálogo com esses setores. Nós damos também prioridade altíssima ao setor do agronegócio nas atividades da Apex, que funciona vinculada ao Itamaraty. A Apex também revolucionou esse setor, não tinha a prioridade que tem hoje dentro daquela agência, e criamos já nesse período, ao redor do mundo, 40 setores de agronegócio em embaixadas brasileiras no exterior, né? Também um esforço sem precedentes. Para dar um exemplo de resultados concretos desse trabalho, nesse período, eu queria ler aqui alguns êxitos que nós tivemos na abertura de mercados para produtos específicos em vários países do mundo. Então, por exemplo, na Arábia Saudita nós abrimos mercado para castanhas, na Argentina abrimos mercado para lácteos para alimentação animal e termoprocessados de aves. Na Austrália abrimos mercado para queijos brasileiros. Na China abrimos mercados para pescados, lácteos, miúdos de origem suína, carne bovina termoprocessada, farelo de algodão e melão. Em Singapura, para carne de aves. Na Colômbia, para carne e miúdo de aves, novamente. Na Coreia do Sul,
mercado para pescados e camarão, tudo isso nesse período de janeiro de 2019 até aqui. No Egito, abrimos mercado para carne de frango, carne bovina, miúdos bovinos, caprinos, lácteos, maçã, por exemplo. Isso sempre, como eu digo, é um esforço diplomático conjunto, Itamaraty, Ministério da Agricultura. Não ocorreria se não tivesse essa conjunção desses dois ministérios. Continuando, nos Estados Unidos, carne bovina in natura, reabertura do mercado. Na Índia, carne de frango. Indonésia, frigoríficos de carne bovina. No Irã, folhas de tabaco. Japão, lácteos para alimentação animal. No Kuwait, abrimos mercado para carne bovina. Na Malásia, mercado para bovinos vivos. No Marrocos, abrimos mercado para pescados. No México, abrimos mercado para arroz beneficiado. Em Singapura, para carne em conserva. Na Tailândia, para laticínios, carne bovina desossada, miúdos bovinos. Enfim, então, isso aqui é o nosso dia a dia, isso aqui é concreto. Então, quando você fala assim, política externa, Itamaraty, não está ajudando, está prejudicando o agronegócio, isso aqui é o resultado desse trabalho. Parte do resultado, queremos muito mais, podemos fazer muito mais. Enfim, queria pedir para o Alexandre, para o Luiz Felipe, falarem um pouco de como é esse trabalho diário no departamento do agronegócio, como é o volume de trabalho, como é que a gente organiza esse trabalho nas embaixadas no exterior. Bom, ministro, muito obrigado por essa oportunidade, para a gente poder falar com o público amplo. Para a gente é uma alegria poder compartilhar um pouco do que está sendo feito no Itamaraty. O Itamaraty faz muito, em coordenação com o MAPA, numa integração muito próxima com a Apex, mas a gente faz muito. Se não me engano, nós trocamos 7.600 documentos com os governos estrangeiros na abertura de mercado no ano passado. Isso resultou no reconhecimento de 700 estabelecimentos brasileiros que agora podem exportar para o exterior, para 24 países, se eu não me engano. Ou seja, isso são grandes, pequenas conquistas que nós temos e que surge de uma interlocução muito estreita com o setor privado, em todas as suas dimensões, né? Nós falamos com produtores de grãos, exportadores de grãos, produtores exportadores de carnes, produtores não tradicionais. Eu acho que uma coisa importante de dizer é que havia no passado uma crítica de que o Brasil só exportava carne e soja. Isso é cada vez menos verdade. O agro brasileiro é mais diversificado à medida que amplia o seu grau de competitividade em função da tecnologia que é empregada. Nós estamos agora conquistando mercados e entrando com produtos novos que vão permitir uma entrada maior de pequenos produtores, ampliando o rol de exportadores brasileiros, como vai ser o caso de frutas, como, enfim, é o caso de outros produtos, né? E para isso nós estamos em contato com a CNA, nós conversamos com a CNI, enfim, é uma proximidade do Itamaraty com o setor privado na área do agro que não havia antes. Não nessa escala, não com essa importância. Não sei se o Felipe... Exatamente, se puder, meu depoimento como do chão de fábrica, justamente esse levantamento de 7.663 documentos, assim, dá um pouco da dimensão do que é entrar no comércio, no mercado internacional agrícola, que não é tarefa fácil. Diferentemente dos produtos industriais, né, que normalmente você negocia um acordo internacional, estabelece uma tarifa e a partir daí o mercado está aberto. No caso de mercados agrícolas, exige cada mercado tem que ser aberto individualmente, porque existem restrições sanitárias e fitossanitárias, que a gente chama, né? A preocupação cada país quer evitar que pragas de outras culturas, de outras lavouras, ingressem no seu país, né? Então, com isso, se estabelecem algumas regras para mitigar qualquer risco dessa transferência das pragas. Mas acaba que isso é usado, né, como barreira, protecionismo disfarçado, como a gente chama. E então exige uma negociação muito constante, né, e intensa, e com esse volume que a gente está falando, justamente porque são negociações individuais. Então isso acho que a gente tinha a dimensão, mas acho que está na cadeira dessa dimensão concreta da importância, né? Então a gente até aproveitar para agradecer os postos por toda, né, e a nossa equipe lá por esse trabalho, equipe pequena, porém aguerrida, como eu costumo chamá-los, e aqui no exterior, e enfim, tem sido gratificante, né, esse resultado que
palpável, né? O resultado é... Ministro, se permitir acrescentar um elemento mais, eu acho que um elemento que o público precisa ter ideia da relevância do trabalho que tem que ser feito, através de um dado que eu acho muito importante. O Brasil tem 120 setores comerciais no exterior. O Brasil tem, isso quer dizer que o Ministério das Relações Exteriores pode ativar locais, escritórios de promoção do agro brasileiro em 120 grandes cidades no exterior. Nenhuma organização brasileira tem esse grau de capilaridade. E esse é um patrimônio do Brasil. Então, quando o Itamaraty se junta esforços com essas outras organizações, nós estamos dando uma efetividade à promoção do agro que nenhuma organização sozinha poderia ter. E eu acho que esse é um diferencial muito importante quando a gente conversa com o setor privado. Eles têm agora a certeza de que quando eles forem a uma missão, enfim, uma grande cidade industrial, mas fora das capitais, algumas na África, ou na Ásia, ou na Europa Oriental, eles vão estar junto com o Itamaraty. O Itamaraty vai estar com eles. Não apenas prestando um apoio de longe, mas de perto, junto com as dificuldades, dando inteligência comercial e dando apoio em todos os momentos. Enfim, esse aí é um trabalho que não é todo o país que faz. Eu acho que nós temos que ter orgulho do que o Brasil está fazendo. Sem dúvida, sem dúvida. Não, então é isso, quer dizer, é um time, né? O Itamaraty faz parte de um time, juntamente com a Apex, mais vinculada com o Ministério da Agricultura, obviamente, e com o setor privado, né? E bom, claro, quem faz o gol geralmente é o setor privado, né? Ele que vai exportar, né? E gerar emprego, né? Mas não está jogando sozinho. Isso eu queria dizer. Nós, às vezes, passamos a bola, juntamente com a Agricultura, com a Apex, né? E isso é que o radialista não fala. Às vezes ele até fala que entrou a bola, mas assim, quem passou, não passou a bola, o vento passou e a bola entrou ou foi para o atacante. Não é, né? É um esforço conjunto. E óbvio que o objetivo final é chegar a esse gol, é o setor privado exportar, né? Mas é esse trabalho de time, né? Então, o placar está 7.653 a 0 para aqueles que acham que o Itamaraty não faz parte desse esforço, né? Queria falar um pouco do nosso comércio com a China, porque outro mito, né, é de que estaria sendo criado algum tipo de problema com a China, do ponto de vista político, e que isso geraria prejuízo para o agronegócio brasileiro, para o qual a China é tão importante. Então, nada melhor do que números, né? Porque, né, a gente vê, às vezes, nessas abstrações, vamos ver os números. O comportamento do nosso comércio agrícola com a China em 2019, né? Ano inteiro já da nossa gestão, em comparação com 2018. Então, em 2019, as exportações de carne bovina brasileira para a China cresceram 80% em comparação com 2018. Algodão cresceu 56%. Frango cresceu 53%. Carne suína, 101%. Açúcar, 77%. E fumo, 135%. Né? Isso, bom, acho que os números falam por si, quer dizer, né, acho que nós não estamos criando nenhum tipo de prejuízo, ao contrário, estamos aumentando a nossa presença no mercado chinês. Pegando já o primeiro semestre de 2020, que é um semestre obviamente atípico no mundo todo, em função da Covid, mesmo assim, temos um desempenho extraordinário nas exportações do Brasil para a China. Então, o total de todos os produtos do agronegócio, as exportações para a China cresceram 30% no primeiro semestre de 2020, em comparação com o primeiro semestre de 2019. Então, 2019 já tinha crescido muito, como acabamos de ver em relação a 2018, e com pandemia e tudo, nesse primeiro semestre de 2020 cresceu ainda mais, né? Enquanto que é importante notar isso também, o total das exportações para a China, total, não só do agronegócio, do Brasil para a China, cresceu 14% no primeiro semestre de 2020, em comparação com o primeiro semestre de 2019. Portanto, o desempenho bom, né, excelente, 14% de crescimento de um comércio já muito grande, é ótimo, mas notamos que o agro cresceu ainda mais do que nos outros setores. Então, qualquer teoria de que
temos algum problema com a China, não temos problema nenhum com a China, estamos vendendo, né? O Brasil se posiciona ao redor do mundo, com seus principais parceiros, de acordo com seus interesses, com suas prioridades, com seus valores, né? E os nossos interesses estão plenamente contemplados nessa nossa política, né? Um dado interessante, para quem, né, esse radialista também não lembra de jogos passados, né? Então, em 2015, por exemplo, esse argumento é muito bom, a nossa aproximação com os Estados Unidos vai causar problemas para nós com a China e vamos perder mercado na China. É uma lógica meio esquisita, mas né, isso a gente vê em artigos aí, e isso é considerado um raciocínio assim, extremamente sofisticado, né? Enfim, eu acho que é bastante primário esse tipo de raciocínio, e sobretudo que não corresponde à realidade. Mas, então, para voltar, dar um exemplo de um jogo passado. Em 2015, quando o Brasil tinha a política de um tempo anterior bastante anti-americana, né? E ninguém aguentava que havia nenhuma aproximação com os Estados Unidos, prejudicando relações com a China, ao contrário, né? Havia um distanciamento e uma frieza muito grande em relação aos Estados Unidos. Pois bem, em 2015, as nossas exportações para a China caíram 12% em comparação com 2014, né? Então, né, quer dizer, o que isso significa? Significa que existe um comportamento do comércio bastante diferente do que essas análises extremamente superficiais e errôneas imaginam. Bem, não sei, Alexandre, não, Felipe. Enfim, ministro, eu acho muito importante a gente levar em conta esse quadro mais amplo da nossa relação com outros países, e até queria acrescentar uma outra coisa, né? Quando a gente fala de prioridade para um bloco, para o outro, a gente esquece um pouco a noção de que o Brasil é um exportador global. Nós estamos presentes em todos as regiões do globo. E o agro brasileiro teve um desempenho positivo em praticamente todas as regiões. Então, um dado adicional, nós fomos muito bem com a China, como o senhor acabou de mencionar, fomos bem com a União Europeia também. No momento em que houve uma retração de demanda em função da Covid, eu estava vendo aqui os dados, na comparação do primeiro semestre desse ano com o do primeiro semestre do ano passado, nós mantivemos os níveis de comércio e acrescentamos, enfim, 10 milhões a mais, ou seja, um crescimento positivo no momento em que a tendência era regressiva no mundo todo. E a mesma coisa vale, por exemplo, também para a África, que é um país para o qual nós temos relações comerciais, né, parcerias com países africanos, e estamos vendendo mais também no momento em que eles também estão em crise por causa da mesma pandemia. Então, agora, nesse primeiro semestre de 2020, nós aumentamos o nosso saldo comercial e aumentamos, na verdade, o volume das nossas vendas em 90 milhões, mantivemos e expandimos. Bom, não são todos os países do mundo que podem dizer isso, né? Na verdade, a gente pode mostrar com isso que a política do governo de promoção do agro, ela é consistente em todas as frentes, né? É consistente na China, na África, na Europa e com todos os nossos principais parceiros. Totalmente. Não, só, enfim, acho que cabe também acrescentar que justamente nós temos, né, consciência do volume de comércio que nós temos com a China, e o próprio Ministério tem uma estrutura bastante adequada e eficiente disso, né? Nós temos tanto um departamento, né, sim, claro, específico sobre China e uma unidade econômica sobre China com quem nós temos estreita coordenação, com uma equipe em Pequim, inclusive a maior equipe, né, para tratar de agro entre os postos laterais, ou seja, existe uma preocupação grande em manter a relação sempre nos melhores termos, né? Acho que é só isso que eu queria acrescentar. Exato. Não, então isso dá uma dimensão, acho que bastante mais clara do que é o nosso comércio agro com a China. Outro mito que é preciso corrigir é de que a nossa política em relação ao Oriente Médio, né, eu já li em algum lugar dizendo a nossa intromissão em temas do Oriente Médio geraria prejuízo no nosso comércio com países árabes ou países do mundo islâmico. Bem, em lugar que essa visão de que o Oriente Médio não é conosco, né, é uma visão que não é
nem mesmo nada, não tem nada a ver com a nossa tradição diplomática, como às vezes é alegado, né? Começa com a participação do então chanceler Oswaldo Aranha na sessão que resultou na criação do Estado de Israel e a sua liderança no processo que levou à criação do Estado de Israel. E desde então, sucessivos momentos em que o Brasil sempre procurou trazer algo positivo no Oriente Médio. Isso acho que é uma parte da nossa boa tradição diplomática. O problema é que, a partir de um certo momento, digamos, a partir dos anos 70, esse interesse pelo Oriente Médio, essa participação, começou a tomar um viés muito anti-Israel, né? Isso se desdobrou em diferentes momentos, o Brasil sempre querendo participar, mas cada vez com menos credibilidade para isso, porque tinha um parti pris, como se diz, né? Tinha uma predisposição contra Israel, isso era perceptível pelos próprios israelenses, né? E isso não credenciava o Brasil para ser um ator nessa área. Mas, enfim, isso é uma das coisas que nós tentamos corrigir. Nós achamos que, através de novas ideias, através de uma boa relação tanto com Israel quanto com os países árabes, o Brasil pode e deve contribuir na medida em que for possível. Claro que não vamos solucionar sozinhos esse tema do Oriente Médio, mas podemos sim contribuir. E hoje está visível que nós somos parte do Oriente Médio com a questão do Líbano, com a imensa mobilização que está havendo no Brasil para enviar auxílio ao Líbano, né? Para tirar uma missão comandada pelo ex-presidente Temer, a convite do presidente Bolsonaro, para levar a nossa mensagem de solidariedade e de apoio ao Líbano, né, com a maior diáspora libanesa do mundo, né? Nós temos não só o interesse, mas uma responsabilidade de ser parte de uma solução para aquela região e podemos contribuir. Então, eu acho que essa ideia de que nada é conosco, né, não é a ideia da nossa política externa. E não causa prejuízo nenhum, tá? Agora vamos ver então os números, né? Qual é o jogo, né? Então o narrador esse diz que a nossa política para o Oriente Médio prejudica nossos negócios com o mundo árabe e com o mundo islâmico. Isso não existe na realidade. Então vamos ver o que existe na realidade. O total das nossas exportações para os países árabes em 2019 cresceu 8,8%, em comparação com 2018. Né? Alguns exemplos específicos: carne de frango cresceu 10% nessa comparação, cereais cresceu 51%, o comércio de animais vivos cresceu 50%. Aqui ainda não temos os dados do primeiro semestre de 2020, são dados complicados porque possivelmente serão, quando chegar, assim como o comércio ao redor do mundo, em função das distorções da Covid, assim como nós vimos em relação à China, nesse caso superou em muitas expectativas, mas, e é um caso específico, excelente para nós, é óbvio, mas é provável que com muitos países, assim como está acontecendo ao redor do mundo todo, as exportações caiam no primeiro semestre de 2020, talvez no segundo também, né? Mas evidentemente por uma situação imprevista da pandemia. Queria mencionar o caso específico do Irã, porque às vezes isso é mencionado como se nós tivéssemos algum problema com o Irã, que é um importante importador de nossos produtos do agronegócio. Um dado interessante, 2019, né, já, portanto, a nossa gestão. As nossas exportações para o Irã caíram um pouco, caíram 3%, mas as importações iranianas provenientes do mundo todo caíram 34%. Ou seja, o Irã comprou 34% a menos do mundo todo em 2019 e comprou 3% a menos no Brasil. Então, o nosso desempenho foi bem melhor do que a média. Explica-se essa queda por situação econômica do Irã, provavelmente, outras questões. Mas, visivelmente, não tem absolutamente nada a ver com a nossa política externa, que, de toda forma, não tem nenhum tipo de problema em relação ao Irã. Então, essa é a realidade. Nós temos, portanto, uma presença no Oriente Médio que tem a ver com a nossa formação, com a nossa composição, inclusive, por causa da população de origem tanto árabe quanto judaica no Brasil. Eu acho que é uma demanda da sociedade brasileira que nós procuremos dar uma
uma contribuição. No ano passado tivemos uma visita histórica do presidente da República a Israel, depois tivemos uma visita histórica, igualmente, do presidente da República a países do Golfo, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar. Né? Hoje de manhã, por exemplo, o presidente da República falou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Né? É uma revelação que está dando frutos, aqui já não necessariamente no agronegócio, mas amanhã teremos uma videoconferência para consolidar um fundo de investimento de 10 bilhões de dólares que a Arábia Saudita está abrindo no Brasil. Vamos discutir os projetos onde isso se implementará. Quando estivemos em Riad, na Arábia Saudita, no ano passado, me lembro no jantar do presidente com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro disse o seguinte: olha, nós estamos há vários anos olhando para o Brasil, vários anos, né? E a cada ano nós pensávamos, será que é o momento de investir no Brasil? Não. Né? Será que é o momento de investir no Brasil? Não. Agora, né, ano passado, 2019, agora é o momento de investir no Brasil, criaram esse fundo de 10 bilhões, acho que será o começo, inclusive, de um processo mais amplo. De forma que, também nesse domínio dos investimentos, que é tão determinante, os países do Golfo estão entre os maiores emissores de investimento do mundo, são países que querem diversificar sua carteira de investimento. Emirados Árabes também está diversificando sua carteira. Falei recentemente com os chanceleres também do Kuwait e do Bahrein, dois países fundamentais ali no Golfo, onde ainda não pudemos visitar, mas que visitaremos, todos interessadíssimos, inclusive pelas oportunidades que estão sendo abertas pelo nosso processo de reformas, por exemplo, a aprovação do novo marco de água e saneamento, né? Tudo isso gera uma atenção ao redor do mundo que não existia. Então, no domínio dos investimentos também, essa tese aí desse narrador que não está vendo o jogo direito, né, não se aplica. Não se aplica porque estão entrando investimentos de países árabes que têm pleno conhecimento de qual é a nossa política em relação ao tema de Israel e que são parceiros muito mais importantes do que eram anteriormente, com uma política que era diferente. Bem, enfim... Se o senhor me permitir, ministro, eu queria fazer um adendo. Tem um ponto a respeito do desempenho comercial do agro brasileiro, enfim, no Oriente Médio, de maneira geral, eu diria também em outras regiões. Tem um ponto da política externa brasileira que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: nós ativamente levamos a mensagem de que o Brasil é um fornecedor confiável. Isso. Ou seja, o Brasil é um dos garantes da segurança alimentar mundial, nós assumimos esse papel, e mesmo num contexto de dificuldades, o agro brasileiro não parou, e nós, como Itamaraty, levamos bilateralmente, junto aos outros países, em todas essas regiões, e também na OMC e em outros fóruns, nós levamos a mensagem: nós estamos aqui para ajudar a manter a segurança alimentar desse país. O que faz com que, na verdade, o Brasil, nesse período, tenha se consolidado como fornecedor confiável. E isso é um dos pontos importantes, ministro. Isso dá uma visão de longo prazo, também que é fortalecida por esse governo, pelo governo do presidente Bolsonaro, de que a presença nossa no Oriente Médio, etc., que já é uma presença tradicional, está lá para ficar. Totalmente. Não, exatamente isso, as coisas se conjugam, né? As coisas se conjugam, essa presença é uma só. A presença em termos dos nossos valores, como eu dizia, né? A defesa daquilo que a gente acredita, como o Brasil pode contribuir para mudar o mundo, no sentido sempre que a gente fala da liberdade, da paz, e ao mesmo tempo os nossos interesses econômicos, comerciais. E é isso o próximo ponto que eu queria tratar. E o mito de que nós estaríamos saindo de uma tradição da política externa brasileira, da diplomacia brasileira, de cuidar dos nossos interesses econômicos e comerciais. Aqui há uma distorção absoluta, novamente porque quem diz isso é porque não viu o último campeonato, né, ou vários campeonatos. Né? Então, ao longo de 25 anos aí de vários governos, essa política externa, que teoricamente cuidava tão bem dos nossos interesses econômicos e comerciais, não fechou nenhum grande acordo comercial. Nós já fechamos 2, né? Vamos fechar mais muito em breve, se tudo der certo. Né? Fechamos com a União Europeia e com a EFTA. Nenhum grande acordo comercial foi fechado pelos sucessivos governos ao longo de
de pelo menos 2 décadas e meia, né? Mais do que isso, um grande acordo que teria sido bom para o Brasil foi perdido, que foi a ALCA, que seria a Área de Livre Comércio das Américas. Por quê? Porque era uma ideia americana, né? Isso foi ali entre meados dos anos 90 e meados dos anos 2000, né? Então, algo que unia diferentes governos aí dessa época era o anti-americanismo, um pouco mais disfarçado em certos momentos, menos disfarçado em outros. Então, a ideia americana tinha que ser ruim, né? Então, a diplomacia brasileira, sobretudo no governo PT, a partir de 2002, trabalhou ativamente para torpedear, para dinamitar a ideia de uma área de livre comércio das Américas. Inclusive contra o que era o interesse explícito do setor do agronegócio brasileiro naquele momento, né? Me lembro do Ministério da Agricultura brasileiro defendendo que o Brasil negociasse, entrasse na ALCA, e o Itamaraty da época não queria, né? Sei porque eu, enfim, participei e vi a formulação de posições como era, né? O que era o objetivo? O objetivo era não ter um bom acordo comercial, porque esse acordo dele faria parte dos Estados Unidos. E a política brasileira na época era de criar uma espécie de um espaço sul-americano fechado ao resto do mundo, fechado à influência dos Estados Unidos e das grandes democracias, porque também negociava-se contra o acordo União Europeia-Mercosul, né? A ideia do acordo União Europeia-Mercosul era ter um paralelo com a ALCA, mas porque nenhum dos dois funcionasse, é um paralelo esquisito, assim, né? Era um para matar o outro, né? E deu certo durante um certo tempo, né? Conseguir matar a ALCA e não fechar o acordo com a União Europeia. Por quê? Porque eram acordos com grandes democracias. E a gente queria, a gente não, né? O Brasil dessa época, esse Itamaraty, esse Brasil, esse falso Brasil, comandado por uma política inteiramente ideológica, queria fechar o espaço sul-americano para quê? Basicamente para consolidar o poder do Foro de São Paulo aqui dentro, para consolidar esse esquema aí de regimes mais ou menos totalitários, de regimes ligados ao narcotráfico, permeados pela corrupção, né, ligados ao crime organizado. Isso aqui era o objetivo e que a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, ameaçava, né? Se falava muito nessa época, no Brasil, nas negociações comerciais, ou nas antinegociações, né, que basicamente é o que acontecia na ALCA, com a União Europeia, até mesmo na OMC, que o nosso objetivo era preservar o que se chamava o policy space, o espaço de políticas públicas, né? Então a gente não podia assumir nenhum compromisso internacional, porque qualquer compromisso limitaria a capacidade, a autonomia nacional de ter políticas públicas teoricamente ligadas ao desenvolvimento, né? Hoje nós sabemos que esse espaço de políticas públicas era espaço para roubar, né? Basicamente era isso. Então, infelizmente, né, a nossa política comercial perdeu grandes oportunidades para preservar aquele sistema onde acontecia o que hoje a gente sabe que acontecia, né? Além disso, especificamente no agronegócio, queria lembrar o seguinte: nessa época de uma, teoricamente, segundo alguns comentaristas, né, de uma política externa que estava realmente muito preocupada com o agronegócio, assim, né, né, estimulando o agronegócio, né, e muito defendendo nossos interesses comerciais, o MST tinha assento aqui dentro, praticamente, do Itamaraty. O MST vivia aqui dentro, né, dando palpite em tudo, inclusive nas negociações comerciais. Eu fiz parte de reuniões em que autoridades aqui do Itamaraty eram obrigadas, né, pelas chefias, a receberem representantes do MST para falarem contra as negociações comerciais, com os mais diferentes pretextos, com os mais diferentes motivos, né? Então, era esse o Itamaraty que cuidava muito bem do agronegócio nessa época. Enfim, então é isso, né? Esse mito, né, de que havia aí numa idade, né, mítica, uma política externa muito pragmática e que, né, fazia comércio muito bem e tal. Isso não existe. Esse campeonato nunca, né, quem assistiu o campeonato sabe como é que foi. Era uma política ideológica anti-americana que não fazia nem comércio, né, não conseguiu acordos, era anti-acordo, dinamitava acordos bons, né, e reforçava aqui dentro, infelizmente, né, essa é a verdade, né, esse é um gol que o Brasil tomou, vários gols, que reforçava um sistema corrupto, né, aqui dentro, né, preservava o espaço para um sistema nacional corrupto. Bem, qual que é a realidade hoje, né? De uma política externa, uma política comercial, que tem que tem uma vertente muito importante do Itamaraty, porque nós
temos a responsabilidade de liderar as negociações comerciais, uma política externa centrada na abertura econômica, centrada na modernização da economia, na convergência com as melhores práticas econômicas e de regulamentação mundiais, enfim, questão da OCDE, né, que nós estamos com tudo pronto para começar o nosso processo de adesão à OCDE. Na prática já estamos nesse processo, falta a formalização, né, do início desse processo, que não depende de nós, já temos o apoio de todos os países membros da OCDE. O que acontecia antes, né? O OCDE, nem pensar, claro, porque o OCDE significava o Brasil aderir a boas práticas internacionais, inclusive práticas contra a corrupção, né? Ou seja, já criptonita, né? O OCDE era criptonita para esse sistema aí da supercorrupção brasileira, né? E durante muito tempo eu ouvi isso, não, o OCDE jamais, né? A decisão de procurar a adesão ao OCDE começou com os bons avanços aí no tempo do governo Temer, começou ali, mas ainda com diferentes problemas, só realmente conseguimos consolidar isso agora nesse momento, né? Mas isso indica, então, uma mudança de mentalidade. Portanto, continuando, né, a liberalização, a abertura econômica, a adesão e a convergência com as melhores práticas internacionais, um choque de produtividade, uma economia que está estagnada há 40 anos. Por que será que está estagnada há 40 anos? Por causa daquele sistema de corrupção, de atraso, de uma economia fechada, né? A economia fechada é ótimo para quem quer manter um sistema corrupto, né? E isso não é bom para os brasileiros, não gerava emprego, não gerava crescimento, né? Outro objetivo que agora sim nós estamos atendendo, a diversificação dos nossos parceiros, a diversificação dos nossos produtos. O Alexandre falava da diversificação das nossas vendas do agronegócio, né? Isso acontece em todos os lugares, né? Enfim, então se fala, claro, da China, tem uma importância enorme, nós queremos continuar, mas precisamos diversificar, né? Não podemos comerciar só com a China, né? Às vezes parece que tem como se o único parceiro fosse a China, né? E também como se o fato de ser um país ser o primeiro parceiro comercial, isso tivesse uma relevância que se impõe, digamos, em toda a sua política. Ora, durante muito tempo, os Estados Unidos foram o nosso principal parceiro comercial, e naquela época tínhamos uma política externa anti-americana. Então, não é que tenhamos agora uma política que tenha nada contra a China, mas digamos, esse argumento de que, né, seu primeiro parceiro comercial determina todo o conjunto da sua política externa, isso nunca existiu, isso é uma coisa que foi inventada aí por esses narradores. Bem, nós estamos, enfim, finalmente estamos colocando o Brasil nas cadeias globais de valor, nas cadeias globais de suprimento, né? Justamente no momento em que essas cadeias globais estão se reestruturando, com novas oportunidades para nós, justamente que muitas empresas estão mudando seus lugares de produção. Isso não fazia parte da nossa estratégia. O Brasil queria, enfim, não se importava com esse tema das cadeias globais, né, de valores, tá? De ter a abertura comercial, de ter as relações comerciais necessárias para que as empresas instalem parte da sua produção aqui no Brasil, né? Havia um pouco uma mentalidade assim de que investimento estrangeiro é ruim, né? Eu vi praticamente isso, né? A ideia de que o Brasil precisava crescer só com a famosa poupança doméstica, como se nós pudéssemos, né, nos tirar da areia movediça puxando o nosso próprio cabelo, né? Né? Isso era considerado uma doutrina econômica sofisticada também no seu momento. Bem, né, não podemos fazer isso, não dá para sair da areia movediça assim, né? Precisamos das parcerias comerciais estratégicas para diversificar a nossa economia, diversificar a nossa presença no comércio internacional e aumentar essa presença. Atração de investimentos, falei um pouco dos investimentos que estão vindo do Golfo, mas procuramos uma política também que coloque o Brasil, já recolocamos o Brasil no mapa dos investimentos. Em 2019, o Brasil foi o 4º destino mundial de investimentos diretos no mundo todo, né? Continuamos com uma performance muito boa esse ano, apesar das distorções da Covid, e esses investimentos não vêm por acaso, vêm porque nós estamos concluindo acordo com a União Europeia, por exemplo, mesmo antes da entrada em vigor, claro que já está afetando positivamente investimentos de empresas europeias no Brasil, que já se posicionam em função de um acordo que virá, né? Então,
tudo isso dentro de uma filosofia que é a filosofia do conjunto desse governo, que é um time, que trabalha em conjunto, né? Isso é outra coisa. Antigamente, né, tínhamos aí governos onde cada ministério trabalhava sozinho. Hoje é uma partida só que nós estamos jogando. E um modelo de crescimento baseado no investimento privado, né? E não no Estado. Os modelos de crescimento do passado, quando deram certo por algum tempo, por que não deram certo? Por que não se sustentaram? Um ciclo de 2, 3, 4, 5 anos no máximo, né? Depois tudo volta a estaca zero. Porque era baseado em algo que não funciona, que é o Estado provedor, o Estado ator econômico central, né? É claro que hoje temos concentrado a presença estatal onde importa, né? Auxílio emergencial para tantos milhões de brasileiros, isso está fazendo uma diferença. Isso só o governo pode fazer. Mas o Estado como centro do crescimento econômico já está provado em 2, 3, 4, 5 ocasiões que não deu certo. Além de não dar certo, né, além de voltar sempre a estaca zero, é um tipo de modelo econômico que, novamente, alimenta a corrupção, que é a grande praga que o Brasil viveu. Então é isso, nós acho que fazemos parte de um processo de mudança profunda do Brasil nessa área econômica, com uma política externa, que é uma política externa afirmativa, assertiva, né, que leva ao mundo aquilo que o Brasil acredita, que pensa estrategicamente, né, e que pensa naquilo que os brasileiros, eu acho que mais querem, que é um sistema, uma economia que funcione, né, uma política, uma democracia que funcione, com aquilo que a gente acredita, com os nossos valores. Eu pedi para os colegas falarem mais, que eu falei muito. Se eu puder acrescentar, ministro, enfim, você já cobriu todo o tema, mas acho que para o pessoal que é do agronegócio tem uma dimensão muito importante dessa questão dos acordos comerciais, que é o seguinte: o acordo comercial vale para o agronegócio 2 vezes. Ele vale para o agronegócio tanto pelo que já está previsto dentro do acordo, que é a abertura de novos mercados, reconhecimento de indicações geográficas, enfim, uma série de oportunidades, mas também pelo fato de que outros países, outros parceiros, eles veem que podem perder preferências tarifárias para entrar no mercado brasileiro e se interessam, se dispõem a negociar com o Brasil. Isso significa que nós teremos oportunidade de colocar. Vocês gostariam de ter uma melhor entrada no mercado brasileiro? Pois nós gostaríamos de ter uma melhor entrada no mercado de vocês, também e especialmente na área do agro. E com isso nós podemos destravar negociações antigas, com vários parceiros significativos, mundo afora, abrindo novas oportunidades para o agro brasileiro. Enfim, para mostrar que quando nós falamos desses grandes acordos comerciais, eles têm um sentido de curto e de médio prazo para o agronegócio brasileiro. Isso. Perfeito. Bom, vou acrescentar, você falou em OCDE, né? É interessante até falar um pouquinho da atuação multilateral nossa, que também é muito importante. E a OCDE foi um caso onde a gente, né, onde muito parte do jogo é definido, nós estamos sentados à mesa sempre, né, nos ajuda principalmente a evitar que os países competidores nossos usem de estratégias de colocar em acordos internacionais multilaterais coisas que não nos interessam. Então isso tem sido muito importante, né, tanto na FAO, na OMC, que tradicionalmente, né, nós estamos, e que aí leva à segunda dimensão do nosso trabalho, que é monitorar o que os outros países competidores nossos, ou enfim, outros mercados fazem em termos de subsidiar sua produção em detrimento do mercado internacional livre e justamente que nós defendemos, né? O Brasil tem uma competitividade natural, não necessita recorrer a subsídios, mas outros países usam de subterfúgio muitas vezes para subsidiar suas produções, e a gente consegue, através da atuação em Genebra, nos fóruns internacionais, monitorar isso e pressionar para que, com os instrumentos que a gente dispõe, para que isso não se reverta numa distorção do mercado internacional pelos preços, enfim, pela intervenção no comércio, que é sempre ruim do nosso interesse. Exato. Não, pois tem múltiplas dimensões nessa atuação, muitas delas nós não falamos aqui, tem uma complexidade muito grande, tem também a questão dos que a gente chama os contenciosos comerciais, né? Ou seja, as ações, sobretudo na OMC, contra políticas distorsivas que violam os acordos da OMC em outros países. Já tivemos alguns avanços nessa gestão, né? Onde acaba gerando a abertura de
mercados e correção de distorções. Continuamos muito ativos, né, na OMC, nessa e em outras várias dimensões, né? Então é isso, para dar uma ideia de como está o jogo. Isso foi assim, melhores momentos, né, do jogo real, né? Alguns dos melhores momentos, alguns dos gols que nós estamos marcando, né, para que as pessoas saibam que esse jogo que está sendo narrado não é a realidade, né? Eu acho que nós precisamos ter presente isso, né? Nós estamos no mundo real, e não no mundo de abstrações e de falsas análises que andam por aí, né? Então, esse é o time, né? O governo brasileiro todo, que é um time. Itamaraty tem orgulho de fazer parte desse time, um time que está ganhando, né? Um time que está marcando gols, está jogando no ataque, está jogando para marcar, não está jogando pelo 0 a 0. Nós temos uma política externa hoje que não joga pelo 0 a 0, né? Muito menos que faz gol contra, como aconteceu no passado, né? Mas vamos para frente, que é o que a torcida quer, né? O que a torcida precisa é uma política externa que ajuda o Brasil a gerar emprego, a gerar esperança, e isso é que nós estamos fazendo em benefício do agronegócio, em benefício, eu tenho certeza, de todos os setores da nossa economia, de todos os brasileiros. Então é isso, obrigado, boa noite.